Olá! No programa de hoje falaremos sobre uma recente decisão do STF que julgou um questionamento que existia no mercado desde 1999, relativo à tributação do IOF sobre empréstimos entre empresas. Portanto, há 20 e tantos anos se discute se o conta corrente, o empréstimo, o AFAC, o adiantamento teria ou não a incidência do IOF e em que circunstâncias. O Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez de modo definitivo, foi chamado a decidir a questão e, por intermédio do tema 104, definiu a questão, entendendo que operações em que uma pessoa jurídica empresta dinheiro para outra pessoa física ou jurídica é base de cálculo do IOF. Portanto, não há mais discussão com relação à conta corrente, empréstimo, à tributação do IOF. Embora não tenhamos ainda maiores explicações sobre o tema, o voto completo dos ministros, já há algumas definições que são bastante claras, e são elas as mais importantes. Primeiro, só haverá IOF quando o credor, o mutuante, for pessoa jurídica. Pessoa física emprestando, não há IOF. Segundo ponto, a tributação se dá no momento do empréstimo, o fato gerador é a entrega do recurso e o responsável pelo pagamento é o credor, mutuante. A alíquota é diária, um cálculo um pouco complexo, e ela varia de acordo com o devedor ser pessoa física, que é maior, jurídica, menor, e do simples, menor ainda. A tributação se dá no momento da entrega, como eu falei, e o recolhimento se opera no terceiro dia útil do decêndio seguinte. Nas situações em que o empréstimo não é definido, o cálculo é pago por mês, no terceiro dia útil da entrega, contado nesse caso do segundo decêndio. É um cálculo um pouco complexo. A alíquota diária, que é base de cálculo da apuração do IOF, se soma ainda uma alíquota fixa de 0,38%. Resumidamente, um empréstimo de 1 ano teria uma alíquota do IOF próxima a 1,87%. Não é uma tributação tão expressiva assim, mas temos que levar em consideração que, por se tratar de um entendimento jurisprudencial que não foi definido quanto à sua eventual regulação, entendemos que, e essa é a posição do mercado, que a Receita Federal pode revisitar contabilidades dos últimos 5 anos, período não prescrito, identificando operações de crédito que pudessem ser objeto da tributação do IOF. Alíquota de 1,87%, multa de 50%, taxa Selic, beiraríamos aí alguma coisa como 4%, 4,5%. Esses empréstimos não necessitam ter cobrança de juros e não se julgou a questão da tributação para efeito de PIS e COFINS, apenas a questão do IOF. Operações de empréstimo que ultrapassam 1 ano deixam de ser tributadas, porque a alíquota só é apurada até 365 dias. Então existe uma limitação na operação do IOF, o que acaba sendo uma vantagem para os contribuintes. AFAC, caixa único, fluxo de caixa planejado, planejamento financeiro em que uma paga a conta da outra, tudo isso pode ser objeto de tributação do IOF, a depender da forma de contabilização. Portanto, revisite sua contabilidade, aquilo que não tiver contrato, faça, o que tiver AFAC, faça o contrato delimitando o AFAC, quando é que aquilo será de fato capitalizado, sob pena do fisco enxergar operações dessas de planejamento financeiro de caixa único como empréstimo seco, empréstimo puro, ainda que careca, ou seja, sem juros, e buscar a tributação do IOF, que, como eu falei, pode chegar perto de 4% na alíquota, no custo total, alíquota de 1,87%, com multa e juros. O tema ainda é incipiente, haverá outros desdobramentos clareando a operação, tornando a operação mais fácil de ser apurada, e nesse espaço, obviamente, traremos novos esclarecimentos. Fique conosco, até o próximo programa.